ressuscitou não apenas uma pessoa, devolvendo-lhe a vida, mas devolveu à sociedade as boas obras, devolveu à sociedade as viúvas, os dons, os talentos, os ministérios que aquela mulher tinha, mas que foi para a sepultura com a sua enfermidade, com a sua morte. Queridos, em Jobe há ressurreição em nome de Jesus. Nós falamos hoje pela manhã e quero dizer de novo como eu amo todos esses instrumentos que estão aqui, todos os instrumentos de percussão, de sopro, de cordas, instrumentos maravilhosos que exaltam, que louvam a Deus. Mas, querido, é possível que você também tenha guardado seu violino, que ele está cheio de teia de aranha, e ele precisa voltar à vida. As motos que estavam na garagem, as ferramentas para o ministério, a poesia que não se faz mais, que não se compõe mais, os livros que deixamos de escrever. Eu quero te dizer que em Jobe há ressurreição. Pedro estava ali reconhecendo que havia uma pessoa notável pelas suas esmolas, notável pelas suas boas obras, pelo ministério que desenvolvia, mas estava caminhando para a sepultura. Mas em Jobe há ressurreição. Quantas pessoas que no passado lidaram com casais, ministraram a famílias, aconselharam, fizeram tantas coisas. É possível que hoje nós tenhamos que ressuscitar a Dorcas que há dentro de nós. Pergunta para o seu vizinho se ele tem alguma Dorcas dentro dele ou dela. Pergunta se ele tem alguma Dorcas. Meu querido, essa mulher que estava lá em Jobe era notável, porque Cristo era abundante em sua vida, e ela influenciava as viúvas, e ela abençoava a sociedade, mas estava indo para a sepultura. Alguém notável por tudo aquilo que ela fazia, fora do tempo de Deus. Então Pedro, lá em Jobe, porque Jobe é lugar de edificação, Jobe é lugar de reconstrução, e Jobe é lugar de ressurreição em nome de Jesus. E depois que eu dei essa palavra pela manhã, as pessoas começaram a procurar: pastor, eu quero aprender a tocar saxofone, pastor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero voltar à ativa, eu quero louvar a Deus, eu quero ministrar. Por quê? Porque descobriu a Dorcas que era dentro dele e que precisava de ressurreição. Talvez alguma decepção tenha aparecido no caminho, alguma frustração, algum bloqueio, mas em Jobe há ressurreição. Em Jobe há ressurreição. Deus precisa de você, meu irmão. Deus precisa de você, minha irmã. E se porventura Dorcas representa mais do que uma pessoa, se Dorcas representa uma igreja, então que a igreja ressuscite. Que os ministérios sejam levantados dentro de uma igreja para que ela ressuscite, para que mesmo que se disse acerca de Dorcas, possa se dizer também acerca da igreja: olha, esta igreja é notável pelas boas obras, esta igreja é notável pelos seus ministérios, esta igreja é notável pelas esmolas que faz, pela ajuda que faz, que presta às pessoas. Diga edificação, diga reconstrução, diga ressurreição. Aleluia. Estamos ressuscitando os hinos do cantor cristão, para os coristas poderem cantar aqui de novo. Amém?
bordas que existem em você. Amém? Mas, amados, depois da ressurreição, Pedro, em Atos 9:43, a Bíblia diz que Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Repita após mim: Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Quem sabe aqui o que faz um curtidor? Couro, trabalha com couro, faz bolsas, sapatos. E ele prepara a partir do quê? Qual que é a matéria-prima? Pele de animal. Então aquele ambiente dela é bem cheirosinho, não é? Porque o Simão curtidor, ele tinha que trabalhar com as peles de animais. E aos olhos do judeu, tocar em cadáver o deixava impuro. E alguns não poderiam tocar em cadáver de jeito nenhum se fosse nazireu. Mas para um judeu comum, lidar com o cadáver já o tornava impuro. E esse de repente, Simão, tendo tanto lugar para ficar, mas a Bíblia diz que ele ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Eu creio, querido, de todo o meu coração, que Deus queria transformar a mentalidade de Pedro, de um Pedro arraigado no judaísmo, de um Pedro que precisava estar ali na casa daquele Simão curtidor, sentindo aquele cheiro e de perto com aquela situação que confrontava o seu judaísmo, porque Deus queria transformar a sua maneira de pensar, porque logo em seguida o Evangelho tinha que ser expandido para outros lugares. Mas primeiro Pedro tinha que se deixar trabalhar por Deus ali na casa daquele Simão curtidor. Aquele homem que em breve receberia a visita de um gentil, que aos olhos do judeu era considerado imundo. Não prega o Evangelho para o gentil, porque o gentil é imundo e ele não se salvará. Ele teve que ficar muitos dias na casa de um Simão curtidor, tendo que conviver com aquela realidade que aos seus olhos era impura, era imunda, porque Deus queria transformar a sua maneira de pensar. Deus queria mudar a sua mentalidade e fazer dele, lá em Jope, uma porta para a salvação de todas as pessoas. Mas antes de ser porta para a salvação, precisamos ser transformados. Por que o fariseu não pregava o Evangelho para a prostituta? Como eu vou sentar com a prostituta? Só o fato de sentar com ela, eu me tornaria imundo. E por que Jesus sentava com elas? Porque Jesus tinha uma mente diferente da mente dos religiosos. Amém, queridos? Muitas vezes vivemos no nosso mundo, mas Deus nos permite passar por experiências que vão nos confrontar, vão transformar a nossa maneira de pensar. E Pedro teve que ficar ali muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Talvez passando mais para o nosso dia a dia, quantas sogras não convivem bem com as suas noras, porque acostumaram a cuidar dos seus filhos de uma certa forma, e eis que de repente o filho conhece uma pessoa crente em Jesus, que teme a Deus, que caminha com Deus, mas que talvez tenha costumes diferentes. E às vezes, porque não temos uma mente renovada, achamos que a outra pessoa tem a obrigação de ser como nós somos, não estamos abertos à mudança.